muda o microfone, tá bom. Até tá bom, fechar. Para variar, já comecei, normal. Bom. Gente, muito boa tarde para vocês. Sejam bem-vindas à Casa do Caminho. Que a gente tenha uma tarde assim bem proveitosa, uma tarde de muita luz, feliz e uma tarde assim de refazimento, né? Que eu sempre falo que quando a gente chega aqui aqui nessa casa é um momento assim que a gente deixa as preocupações do lado de fora e pelo menos se concentra na gente mesmo, né? E às vezes a gente vem tão angustiada, às vezes a gente vem com tantos problemas e aqui a gente recebe tanto carinho, assim, o ambiente da casa é muito gostoso, porque vocês sabem que a gente entra por essa porta, os amigos da espiritualidade já prepararam todo esse ambiente aqui, tirando, por exemplo, as formas, pensamentos que vêm carregadas junto com a gente, as energias negativas, tudo isso fica do lado de fora. Então é um momento assim de você passar pelo menos uma meia horinha, 40 minutos, para você, sendo você mesma, né? E esquecendo os seus problemas, né? E é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui à tarde, tá bom? Bom, antes de começar, a gente tem umas informaçõezinhas aqui para passar para vocês, básico, tá? Primeira coisa, que nós temos palestras e passos todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Temos a evangelização infantil, domingo às 10 horas, e os nossos plantões de atendimento, que é muito importante passar pelo plantão de atendimento, gente. Às vezes a gente vem só tomar um passe aqui na Casa do Caminho, mas não sabe que tipo de passe que nós podemos tomar, que tipos de instruções que de repente a pessoa pode ter na hora. Então esse plantão de atendimento é imprescindível o pessoal passar. Então é de segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15, e às quartas-feiras a partir das 13h15. E domingo a partir das 9h30, tá? Tudo bem, pode ir rapidinho, né? Cursos básicos da doutrina, quinta-feira às 19h30, que é super 10. Lembrando sempre que nós temos assistência social, entregando as cestas básicas para 60 famílias. Nós estamos sempre precisando de alimentos não perecíveis. Ah, sim, com certeza, né? Isso não tem nem o que discutir, né? Sem eles, sem o pessoal, não dá nem para pensar em fazer nada. 1 quilo de alimento, tipo sal, feijão, arroz, farinha, macarrão, molho de tomate, todas essas coisas, tá bom? Temos umas datas espíritas, mas a Matilde já está mandando, né? Então vamos voltar aqui ao nosso... A espiritualidade, cada vez que eu pego o microfone, o pessoal deve pensar, ah, meu Deus, lá vem ela, vamos nós. Bom, vamos lá. Gente, vamos nos acalmando. Vamos pensando o que eu falei no começo, deixando os problemas do lado de fora, do lado de fora do portão. Vamos centralizar agora na gente mesmo, no nosso corpo, sentindo cada pedacinho, sentindo o nosso coração pulsando, agradecendo ao Pai por sermos perfeitos, por sermos do jeito que nós somos, por passarmos por algumas provas que para a gente às vezes pode ser tão difícil na hora, mas vendo as provas que muitos irmãos passam, a gente se sente tão pequena, é uma formiguinha perto de um elefante, e que graças a Deus que somos testados, porque como a gente sabe, nós fazemos parte de um planeta de expiação e prova e aprendizado, e nós estamos aqui mais para aprender mesmo. Deus nunca dá o frio maior do que a gente tem o nosso cobertor. Então, vamos pensando com esse tipo de pensamento que a gente vai se centralizando agora, vai agradecendo ao nosso Mestre Jesus, nosso Mestre querido, esse irmão tão amado, que está presente em todas as casas espíritas, ajudando nos trabalhos que nós fazemos, agradecendo a espiritualidade por todo esse carinho que a gente sempre sente, e agradecendo a Deus, acima de tudo, por mais essa oportunidade bendita que nós estamos tendo essa tarde. Vamos tentar aprender um pouquinho e vamos tentar modificar em alguma coisa que esteja nos afligindo. Tá bom?
Vamos receber nossa irmã agora com muito carinho. Hoje a palestra vai ser uma palestra porreta, que a Matilde estava falando sobre o domínio das provas, tá? Eu falo para todo mundo. E é interessantíssimo, né? No domínio das provas, que está no livro da esperança, tá? É sempre muito bom, né, nós estarmos aqui reunidas, não tem homem entre nós hoje, estarmos reunidas para esse nosso aprendizado, como falou a Dorothy. Nós temos as provas, os sofrimentos, quer dizer, o sofrimento, como nós já ouvimos, né, ele é optativo, mas as provas, elas são necessárias. Agora, cabe a nós nos fortalecermos para que nós possamos passar com dignidade, né, e superar as dificuldades e nos tornando sempre criaturas melhores. Na tarde de hoje, nós vamos falar, então, sobre um item do livro da Esperança, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o item 20. E todo o livro da Esperança, no início, Emmanuel faz, na sequência, pega uma parte do Evangelho, algum trecho do Evangelho, ele vai desde o primeiro capítulo até o último, sempre fazendo uma menção no início dos seus itens. E esse item, ele está baseado no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos bem-aventurados os puros de coração. Especificamente, ele estará falando sobre os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai por quem o escândalo vier. Bom, escândalo é uma coisa que nós ouvimos sempre, constantemente, o escândalo daquilo, o escândalo no sentido comum, ele significa toda a ação que choca o equilíbrio, que choca o estabelecido, ou seja, os bons costumes. E ele normalmente acontece com um tumulto. Agora, ele não está exatamente na ação, conforme o sentido comum da palavra escândalo, mas sim nas consequências que pode ocasionar. Que muitas vezes nós não vemos a ação, só vemos aquilo, só ficamos sabendo do que aconteceu posteriormente. Agora, no sentido espiritual, no sentido evangélico, a palavra o escândalo tem um sentido muito maior, muito mais amplo. Escândalo não é somente o que choca, o que nos choca, o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta das nossas imperfeições. Toda a má ação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões, porque muitas vezes nós escondemos as nossas mazelas, os nossos males, e mostramos para as pessoas que convivem conosco uma outra face, como se nós fôssemos pessoas completamente diferentes. Muitas vezes nós conseguimos esconder até de nós. Verdade. É o resultado, esse escândalo, é o resultado do mal que nós ainda trazemos dentro de nós. É preciso que haja escândalo, disse Jesus. Nós, no estágio em que nos encontramos, na evolução que nós estamos neste planeta ainda, nós nos mostramos propensos a praticar o mal. Jesus esteve entre nós e está conosco, com certeza. Ele já sabia, já conhecia as nossas mazelas. E, conhecedor de que a vida, que nós teremos várias reencarnações, sabia que aqueles que estavam ali, o seu ensinamento não era só para aqueles ali, mas para toda a humanidade.
e como eles iriam reencarnar, ele já estava falando, ai do mundo por causa dos escândalos que ele com certeza sabia que aconteceriam, por causa do mal que ainda nós trazemos em nós. Então, é necessário que aconteça, porque nós ainda estamos propensos ao mal. É sinal de que ele vai acontecer. Devemos entender, então, o mal, este escândalo, como consequência da nossa imperfeição, não que nós sejamos obrigados a praticá-lo. Por isso, Santo Agostinho, falou para nós, conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós nos propomos a nos conhecer, a falar muito prazer, quem é você, quem sou eu, o que quero da vida, nós começamos a perceber as nossas dificuldades. Diante das situações, nós muitas vezes tomamos atitudes que nós desconhecemos. Muitas vezes acontece com outras pessoas. Nós falamos, nossa, mas ele é uma pessoa tão tranquila, é uma pessoa com quem nós convivemos o dia a dia, tomou uma atitude tão terrível dessa maneira? Porque nós não nos conhecemos, e muito menos conhecemos aqueles que estão ao nosso lado. Então, quando nós nos conhecemos, por isso que Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração, ou seja, aqueles que não trazem a maldade dentro de si. Então, quando nós nos conhecemos, nós fazemos a higiene do corpo, nós precisamos fazer a higiene do coração também. E a melhor maneira de fazermos isso é nos conhecendo. Como ele disse toda noite, Procure perguntar como é que foi o seu dia, se aquela atitude que você tomou, você está correto, se alguém tivesse tomado aquela atitude para com você, para conosco, se nós gostaríamos de ter recebido. Enfim, tudo isso, e ele fazia isso todas as noites. E antes de dormir, ele se propunha, então, no próximo dia, a fazer melhor, a agir melhor. Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo? Diz que não foi nem Sócrates, foi um sábio da antiguidade, mas que estava escrito na lápide, Conhece-te a ti mesmo. Obrigada. Quando uma outra maneira de escândalo é quando nós nos erguemos para censurar ou julgar, sem autoridade moral, qualquer fato. Porque nós estamos querendo, como nós não temos a moral para aquilo, nós estamos querendo esconder uma deficiência nossa. Isso também é um escândalo. Então vejam, o sentido da palavra escândalo, espiritualmente falando, é muito maior, muito mais amplo. Quando nós vemos uma pessoa, normalmente quando nós convivemos em família, às vezes a pessoa começa a falar, não é dar uma de moralista, mas falar a respeito de alguma atitude com tanta propriedade, e muitas vezes nós olhamos e falamos, olha lá, o roto falando do rasgado. A pessoa fala daqui para fora, mas não é o que está dentro do seu coração. Então é um falso moralista, aquela criatura que quer passar uma imagem do que não é, realmente. O sentido, que na realidade Jesus estava fazendo uma advertência. E o sentido da advertência de Jesus é a necessidade da automelhoria. Nós não precisamos, assim, nesse sentido, de outras pessoas. Nós mesmos podemos nos conhecer e podemos nos modificar, devemos. Porque ninguém consegue nos modificar a não ser nós mesmos. Da mesma maneira, nós não conseguimos modificar o outro. Cada um faz aquilo que acha que é correto. Quando os nossos filhos são pequenos, nós não queremos que faça bagunça, não queremos que mexa na tomada. Então, normalmente, nós colocamos uma proteção, ou então nós tiramos de perto do forno, sai daí, vai para lá, fica sentadinho aqui. Nós queremos sair, não temos com quem deixar, ele vai junto conosco. Isso quando é pequeno. Mas quando começa a crescer, vai crescendo, que é natural, nós temos o livre-arbítrio. Então é importante a nossa orientação. Certeza. Enquanto é pequeno, nós conseguimos tomar conta, depois não. E aí nós vamos ter que aprender a respeitar. Por isso a importância da orientação.
constante, desde pequeno. Inclusive, nós estávamos vendo na televisão uma pessoa de criança, nós estávamos falando de bebês. A importância do toque na criança, que isso dá tranquilidade, então, segurança. Então, tudo é muito importante que nós façamos desde que está aqui na barriga. Para que nós possamos passar a segurança, a tranquilidade, a afetividade. Porque nós, sem afetividade, sem amor, nós não conseguimos desenvolver. Não é? Então, essa automelhoria, ele estava falando no sentido do esforço que nós devemos fazer para transformar a vibração que nós temos ainda má, aquela vibração que é a causa geradora da má ação, da má atitude. Então, quando nós conseguimos, não é só brecar, nós precisamos transformar essa sensação, essa vibração, em vibração boa. Certo. Sim, até que nós precisamos, porque tudo nós precisamos exercitar. Exercitar. Num primeiro momento, o que foi Chico Xavier que falou? Quando você estiver para responder para uma pessoa, encha a boca de água. Porque até você engolir, né? Aquele momento passou. A gente precisa começar realmente brecando. Até que pelo exercício nós consigamos perceber que aquela atitude nos faz mal. Aliás, só o fato de nós sentirmos, de nós vibrarmos, nós somos os primeiros a sentir a vibração malévola. Com certeza. Com certeza. Agora, nós não podemos nos esquecer que enquanto nós alimentamos o mal, nós somos os primeiros a sofrer. Muitas vezes nós reclamamos, nossa, por que tem essas revistas expostas na banca? Por que esses filmes? Por que essa programação tão violenta? Porque nós assistimos. Porque nós compramos a revista. Porque se não fosse, se não tivesse tiragem, se não tivesse Ibope, eles não exibiriam esse tipo de programação, esse tipo de notícia, ou esse tipo de atitude das outras pessoas. Existe um escândalo, podemos dizer assim, com essas programações, especialmente à noite, todas as noites, numa determinada rede de televisão. Muito bom, né? Exatamente, num grau de adiantamento, né? Verdade. Agora, no Evangelho, o Espírito diz para nós, né, que quando nós estivermos cansados de sofrer com o mal, vamos procurar o remédio no bem. Porque na realidade nós já estamos cansados de tanta coisa que acontece, mas nós estamos ainda neste planeta, como disse bem a Dorothy, é de provas, e nós necessitamos das provas. Não necessariamente do sofrimento, como ela mesma colocou, do aprendizado. Porque senão nós vamos dizer que o nosso planeta é cheio de dor, de insatisfação, de infelicidade, nada a ver. Tem muitas coisas boas e nós somos criaturas felizes. Quantas coisas nós temos de bom. E coisas boas também. Quanta oportunidade nós temos de melhoria, de modificação. Então, Jesus, ele não estava julgando nem criticando, ele simplesmente estava nos advertindo. Presta atenção. É necessário que venha o escândalo. Mas vamos limpar, então, esse nosso coração.
as nossas atitudes. Vamos pedir ajuda, porque nós não temos condições de ficar. Ele falou também, né? Orai e vigiai para não cair em tentação. Mas nós não temos condições de ficar as 24 horas do dia em constante ligação. O trabalho que nós realizamos, trabalho na parte da manhã, é uma tarefa edificante, mas nem todos os que estão ali pensam da mesma maneira. E nós temos que ter a compreensão, desenvolver a compreensão, exercitar a humildade para podermos conviver. Nós fazíamos antigamente uma leitura antes do início do trabalho, né? Então, nós lemos antes de casa e vamos pensando, envolvendo com carinho todas as pessoas. Esse é um trabalho é um exercício, não deixa de ser um trabalho, porque o Espírito trabalha. O Pai trabalha até hoje, por que nós não vamos trabalhar também? Mas, ai daquele que ocasionar o escândalo. Bom, para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas, com as suas imperfeições, se tornam os seus instrumentos. E é a essas criaturas que Jesus lamenta com severidade, porque estão escrevendo, determinando o seu futuro, aquilo que eles deverão recolher. E nós vamos, com isso, aumentando as nossas dificuldades, aumentando as nossas provas, sendo que nós estamos aqui para progredir, para evoluir. E quanto mais presos nós estivermos, porque não existem só alianças de amor, existem alianças de ódio, de ressentimento, de mágoa. Então nós ficamos ligados a essas pessoas até que nós possamos nos tornar amigos. Exatamente. Verdade. É por isso que Jesus dizia, né? Acerta-te com teu companheiro enquanto estás a caminho com ele. Porque nós não sabemos a hora do desencarne, não sabemos como que a situação pode ficar depois. E até enquanto não pagarmos o último ceitil, a maneira como foi traduzida, as palavras que foram utilizadas para traduzir o Evangelho, são muito pesadas. Pagar. Da época. Exatamente, porque senão não seriam tocados. Por isso que Jesus fala, né, que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas era algo muito, muito claro para eles naquele momento, para aquela época. É fininha. Impedir o processo de aprendizagem das criaturas, cerceando o seu livre-arbítrio, também é um escândalo. Porque nós devemos orientar, né, dentro das nossas possibilidades, mas nós não podemos impedir que a criatura cresça. Nós não podemos impedir ou cercear o seu livre-arbítrio, né? Mas sempre estamos, né, orientando Dona Matilde. Mas já falei isso, mas vai falar de novo. Quantos falaram para você? Exatamente. E ainda não entendemos. Né? Entender nem é tanto importante, mas não praticamos, né? Bom, então, nós não podemos cercear o livre-arbítrio de ninguém. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Muitas vezes. Nós queremos que eles falem, achamos correto, nós não queremos que façam determinadas coisas, porque aquilo é muito ruim,
Mas só que nós não podemos esquecer que a nossa experiência, eles estão reescrevendo os seus livros. E a nossa experiência muitas vezes não serve para eles. Eles não aceitam isso como aprendizado. Então, muitas vezes, isso é triste. Que você vai ficar quieto, que você não vai falar nada. Isso, agora. Se ele não quiser fazer... Moisés falava, não faça. Exatamente. Faça. Mas nós não podemos evitar que a criatura passe pelos